Nesse vídeo eu vou te falar um REIT que caiu em 2023 e que a gente acredita que deve ter uma recuperação em 2024. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente. E o REIT que eu acredito que deve ter um ano melhor aqui é o Alexandria, o código ARE, que caiu aqui cerca de 12% em 2023, enquanto que o VNQ, que é o ETF de REITs, quase que a média do mercado, subiu 7%. Então o Alexandria acabou perdendo feio aí para a média do mercado. Quem que é o Alexandria que eu não trouxe ainda aqui no canal? Basicamente o Alexandria, ele é um REIT de escritórios, ele é um REIT de ambientes ali de trabalho, mas focado, obviamente, ali no setor de saúde. Então ele tem ali centros de laboratórios na região costeira dos Estados Unidos e muito perto das universidades. Então ele tem aqui na região costeira, perto de Nova York, ele tem aqui também na Califórnia, então ele fica muito perto ali do MIT, ele fica perto de Harvard, ele fica perto ali da região do Vale do Silício, então ele fica perto ali de grandes universidades e focado sempre no setor de saúde. Então ele tem aqui os maiores inquilinos dele são mais de 1.000 inquilinos, mas ele tem aqui para a área de life science, né? Ele tem também grandes multinacionais farmacêuticas, alugam ali os ambientes, né? Os centros laboratoriais do ARE, ele tem também aqui empresas de biotech, então tem bastante empresa aqui do setor de saúde e muita gente chama o Alexandria de escritório, né, como se ele fizesse parte do setor de escritório, porque é de ambiente de trabalho, mas ele é muito mais ligado ao setor de saúde e ele é muito mais defensivo do que um setor de escritório, justamente porque a gente não consegue imaginar que as pessoas que trabalham dentro desses centros laboratoriais consigam fazer o trabalho de casa. Então é muito mais difícil que essas pessoas saiam dos escritórios e que ele tenha ali uma extrema vacância de pessoas, justamente porque é um trabalho que ele está mais imune ao home office, diferente do Boston Properties, que a gente fez vídeo e live aqui no canal falando que ele tem sofrido um pouco com essa queda de demanda. Então, na minha visão, esse é um dos problemas que causam a queda do Alexandria no ano, que é os investidores colocarem o Alexandria no mesmo balaio ali, como se ele fosse um REIT simples de escritório. Inclusive em vários sites vocês vão encontrar ele classificado como office. E como os offices estão sofrendo nos Estados Unidos, a gente consegue ver aqui que da maior parte dos REITs que cortaram dividendos em 2023, boa parte são REITs de escritório, são REITs de office. A gente tem o SL Green, a gente tem o Vornado, enfim, vários outros que cortaram dividendos, justamente porque a vacância está aumentando, a competição aumentou também nos últimos anos e a perspectiva de que esse setor vai crescer menos nos próximos anos também é ruim assim para o setor, né? E isso faz com que tudo que foi o REIT de escritório acabou caindo ao longo do ano, só que colocaram ali no mesmo balaio o Alexandria, que na minha visão é uma visão incorreta de você classificar esse REIT como um REIT de simples escritório, né? Ele pode ser classificado como escritório, mas ele tem ali uma questão bem diferente ali, uma característica própria, que é o foco no mercado de saúde. Um outro motivo que pode ter feito o Alexandria cair é justamente uma perspectiva de desaceleração no crescimento. A gente consegue ver que o lucro operacional dele cresceu bastante nos últimos anos. Aqui entre 2018 e 2019 ele já crescia, mas ele crescia cerca de 14, 13%, e de 2020, né, quando a gente teve ali o boom desse setor de saúde e essa demanda alta por pesquisa, por uma busca de vacina, por exemplo, isso deu ali para o setor um certo senso de urgência e muita gente começou a investir nesse setor. A gente teve um boom ali também de IPOs, de empresas de biotecnologia, e isso fez com que o crescimento do lucro operacional ali do Alexandria fosse muito forte. Então de 2019 para 2020 já foi um crescimento de mais de 20%, e de 2021 para 2022 esse crescimento também foi mais que 20%, e o mercado espera agora uma acomodação no médio prazo. Já passou esse boom na visão do mercado, isso pode ter feito com que as ações caíssem ao longo dos anos, até porque tem mais competição chegando no setor, e o próprio Boston Properties começou a focar ali também nesse setor de saúdes e começou a comprar ali propriedades focadas em life science, né, o setor de saúde em geral, tentando entrar nesse setor. Outros REITs também começaram a entrar nesse setor, principalmente os REITs de escritório, para tentar diversificar sua carteira ali e não ficar tão exposto a esse risco do home office, que é um risco que realmente o Alexandria não corre tanto. Ele tem inclusive aqui uma vacância bem dentro da média ali. Em 2020 era 94,6 e hoje 94,8, então ele está bem tranquilo nesse quesito, não tem sofrido tanto quanto outros REITs aí e todo o setor ali de escritórios que tem tido vacâncias de 15, 20%, a depender ali
do prédio, a depender da localização. E quando a gente olha Alexandria, a gente consegue perceber aqui que realmente ele está descontado. Depois dessa queda toda, ele está hoje com o price to FFO, né, o preço sobre o FFO, quase que o PL dos REITs, em cerca de 15 vezes, sendo que a média histórica dele dos últimos 5 anos era mais próximo de 20, e é um REIT aí que tem crescimento de dividendo, tem uma dívida até que bem controlada, a gente consegue ver aqui, ó, dívida sobre os ativos, ou até mesmo dívida sobre EBITDA de 6 vezes, não é para se assustar, lá nos Estados Unidos até 6 vezes é aceitável, então não é um REIT que está estourando de dívida, mas mesmo assim deve ser ajudado pela queda de taxa de juros, obviamente. Todo o REIT deve ser ajudado pela queda de taxa de juros. Então, a gente consegue perceber que ele está, de certa forma, descontado, muito por conta, na minha visão, desse mau entendimento do setor, dessa visão de que o setor talvez não vai crescer tanto quanto ele vai crescer, e na minha visão o setor de saúde deve continuar crescendo nos Estados Unidos, e essa concepção errada de que ele é um simples REIT de escritório, colocando ele no mesmo balaio ali de SL Green, de BXP e tantos outros aí que a gente já trouxe no canal. Então, na minha visão, por conta disso, faz sentido sim se expor a Alexandria nesse momento. E para quem quiser também uma exposição mais geral, eu acho que faz sentido a gente ter também o XLRE, porque como eu disse, os REITs devem ter sim um 2024 melhor. Apesar de eles terem subido aqui em 2023 cerca de 7%, foi um crescimento bem aquém ali do que se esperava. Afinal de contas, historicamente os REITs dão mais retorno do que a S&P. Em 2023 perdeu ali para o S&P. Isso acontece porque o setor que mais é impactado por um momento de taxa de juros é o setor imobiliário, são os REITs. Então, como a taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos em 2022 e 2023, os REITs acabam sofrendo bem mais do que as ações. Só que no momento que isso inverte e que os juros começam a cair, que deve acontecer agora no primeiro semestre de 24, isso deve favorecer muito os REITs, porque historicamente, né, os dados mostram pra gente que eles são os primeiros a responder e eles respondem muito mais forte do que as ações. Então a tendência é que em 2024, com queda de juros nos Estados Unidos, os REITs já começam a render mais do que as ações. E para isso a gente prefere aqui o XLRE, justamente porque ele tem alguns aspectos que a gente gosta mais do que o VNQ. Se você quiser saber por que a gente não gosta tanto do VNQ, eu recomendo assistir esse vídeo aqui no canal. É só você ir no canal, pesquisar VNQ, que vocês vão achar um vídeo que eu falo por que eu não gosto tanto do VNQ. Basicamente, o XLRE é um ETF de REITs do S&P 500, então ele tem bem menos empresas, tem 33, enquanto que o VNQ tem 161, e a performance dele histórica aqui dos últimos 5 anos, vocês vão ver que ele é bem melhor do que o VNQ, tendo um retorno de 9% ao ano, enquanto que o VNQ teve um retorno de 7,6% ao ano. Então, eu apostaria aqui no VNQ para 2024, com o movimento de queda de juros. Eu acredito que todos os REITs devem se favorecer, e se você não quiser se expor especificamente a nenhum, você pode se expor ao mercado como um todo, tendo o XLRE na carteira. Lembrando que eu falo isso com base nas informações que eu tenho hoje, e isso pode mudar ao longo do ano. Se você quiser saber as nossas recomendações atualizadas, assim que novas informações saem no mercado, ou os resultados das empresas saem no mercado, é somente se tornando assinante APRO que você vai ter acesso a isso. E para conhecer mais sobre o nosso produto, as nossas carteiras, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou nesse QR Code que está aqui na tela aparecendo para vocês. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos, e até o próximo vídeo.